estudante! Estamos aqui para o nosso momento de literatura, aquele momento em que você se coloca no papel de ser livro para voar. Por meio dos livros, das histórias que a gente conhece, que a gente ouve, que a gente lê, a gente pode voar, a gente pode ir para outros mundos sem precisar sair de casa. Eu sou a professora Alessandra e hoje vou apresentar uma história diferente para você. Para isso, eu preciso que você preste bastante atenção nas maneiras diferentes que nós temos para contar histórias, para escrever. Eu vou te mostrar dois exemplos. Nós podemos escrever por meio de prosa ou verso. Você sabe bem a diferença entre prosa e verso? Eu trouxe apenas dois exemplos, bem curtinhos, só para que a gente consiga perceber a diferença. Quando a gente escreve em prosa, a gente usa a linha até o final. E depois passamos para a linha seguinte e vamos ocupando dessa forma o espaço que temos para escrever. Podemos organizar em parágrafos. As ideias ficam assim organizadas, usando sempre todo o espaço disponível. A gente muda de parágrafo quando a gente vai inserir uma nova ideia. Já quando escrevemos em verso, a gente não usa a linha até o final, consegue perceber? Elas são mais curtinhas. Pode ter pontuação, como a gente tem aqui no caso, ou não precisa também. Nós vemos esse tipo de construção são os poemas. Poemas são escritos em verso, então a gente usa aqueles pedacinhos só. Então, a gente precisa mudar de linha a toda vez que a gente precisa, aqui no caso, do poema. Pode ser com rima, pode ser que não tenha rima também. As letras de música também seguem mais ou menos essa estrutura, você já deve ter percebido, né? Aqui, o que tenho como exemplo é um trechinho do Manual de Desculpas Esfarrapadas, do escritor Léo Cunha. Outro dia, numa palestra, eu escutei uma frase genial do Pedro Bandeira, aquele escritor que você deve estar cansado de conhecer. É aquele mesmo dos caras, da feiurinha e outros tantos livros. Só um exemplo. Conhece esse escritor, Pedro Bandeira? É ótimo. Dessa coleção Os Caras tem uma série de livros muito interessantes, que tem investigações. É bem bacana, tá? E o Fantástico Mistério de Feiurinha, do qual você também já deve ter ouvido falar. Ele está contando alguma coisa pra gente. Veja bem a ocupação do espaço na folha. Você também já pode ter ouvido falar em um dedinho de prosa, como uma conversa, não é? Já conseguiu relacionar bem, né? Enquanto que o verso, nesse caso, temos rimas. São usados nos poemas, principalmente. Ó. A torre era um pote de aveia, a varanda, uma correia. A princesinha, cateia. No chão, resto de sereia. A bandeira, um pé de meia. Fedida, furada e feia. Também do escritor Léo Cunha, Vendo Poesia. É um livro dele que traz muitos poemas. Bom, você percebeu que eu falei poema e falei poesia. Também é importante a gente se atentar para a diferença entre eles. Poema é essa estrutura, a estrutura que a gente usa em versos, enquanto que poesia é a linguagem que a gente usa para poder expressar. Eu posso ter poesia, então, na prosa também. Vamos ver como é que isso pode acontecer? Olha lá. Então, o que é poesia? Você saberia me responder agora imediatamente? Se eu te disse que aquela forma de se colocar no papel pode ser prosa, pode ser verso, a linguagem ali representada é que pode ser poética, pode ser poesia. Então tem uma definição um pouco simples aqui para a gente tentar se aproximar do que é poesia. É tudo aquilo capaz de provocar emoções e despertar sentimentos.
Então você pode tentar imaginar agora em que situações da sua vida, do seu cotidiano, do seu dia a dia, você pode encontrar poesia. E não precisa ser só no que a gente está lendo, pode ser em situações que estamos vendo, vivendo também. Como será que isso acontece? Vamos olhar um exemplo. Você consegue ver poesia nessa imagem? Observe ali comigo. Eu tenho um livro e tem uma paisagem ao fundo. E os dois estão interligados. Vamos olhar bem os detalhes dessa imagem. Olha que interessante. O livro está derramando até aqui um pouquinho de água, né? A gente está vendo da própria paisagem que está transbordando, está passando do livro. Assim como quando nós fazemos leituras, nós estamos vivenciando também. Então aqui a gente tem uma representação de uma imagem bastante poética, de como a gente pode ver a poesia em diversas situações, naquela paisagem ou numa história sendo contada também, ali como tem no livro. Quando estamos falando de uma história que não está escrita em versos, como nos poemas, nós estamos falando de prosa poética, que é a história que nós vamos ver hoje. Então a gente vai conhecer um pouquinho de prosa poética. Então, é uma história contada, aparentemente como as outras histórias que conhecemos, mas com uma linguagem poética, explorando bastante esse despertar dos sentimentos, das sensações e das emoções também. Eu vou te convidar a fazer um exercício simples agora, mas bem profundo. Vamos tentar ver algumas situações em que a gente pode encontrar poesia. Lembre-se de que é aquele despertar de sentimentos e emoções. Então, um convite. Vamos procurar poesia nessas imagens aqui? A primeira que eu vou te mostrar é essa. Uma paisagem simples. A gente está vendo ali, por exemplo, uma flor. As flores são bonitas ali, elas podem despertar um sentimento, podem te trazer uma lembrança interessante. Mas você pode enxergar poesia aqui. Nessa paisagem tem poesia, se ela me despertar qualquer tipo de sentimento. Veja que a sensação despertada por essa imagem em mim é diferente da que pode despertar em você. É muito particular, depende muito das nossas vivências, da experiência que a gente tem, do conhecimento prévio das coisas, de tudo que a gente já viveu até hoje e de tudo que a gente já leu, já sentiu também. Então, olha que interessante. Pensou um pouquinho em como isso te despertou qualquer tipo de sentimento? Se não for numa paisagem, em que outra situação do nosso cotidiano podemos ver poesia? Como é que a gente pode enxergar poesia? Eu trago para você este outro exemplo. Nós temos aqui um abraço, que pode ser um abraço entre irmãos, pode ser um abraço entre amigos, familiares, enfim, pessoas de quem a gente gosta. Isso pode nos remeter a alguma imagem da nossa infância, da semana passada, algo que a gente viveu do ano passado, de hoje mesmo. Pode me lembrar de diversas situações, pode me remeter também a um filme que eu já vi, a um livro que eu já li, a uma música que eu escutei. Pode ter poesia, então, num gesto. Pode ser um momento poético, desde que desperte as emoções e mexa com os nossos sentimentos. Você já deve estar conseguindo perceber, né, que nós podemos enxergar poesia no nosso dia a dia também. A poesia pode estar, então, numa paisagem, pode estar num gesto, num momento, numa lembrança, pode estar num passo de dança. Poesia pode estar presente num passo de dança ensaiado, aquele realmente que exige um treinamento, dedicação.
mas que depois o resultado final é tão bonito quando se tem a perfeição de um movimento que chega a ser poético. Pode ser numa dança feita a dois, que pode ser improvisada, que pode ser ensaiada, que pode ser vivida naquele momento. E pode ser também por meio de uma música que a gente está gostando muito e se envolve de tal maneira que se entrega para o momento de dança. A poesia pode estar presente em qualquer uma dessas situações. E se você já viveu algo parecido, pode agora estar pensando neste momento poético da sua vida também. Agora, nós falamos em tudo relacionado a pessoas, falamos ali um pouquinho das plantas, das paisagens. Será que a gente pode ver também poesia em animais? Os animais podem ter sentimentos e sensações também? Eles podem vivenciar esses momentos poéticos? Eu vou te fazer um convite para conhecer uma história cheia de poesia. Para isso, eu vou te apresentar 2 animais. Eu quero que você preste bastante atenção nas particularidades de cada um deles. O primeiro animal que eu vou apresentar é a girafa. A girafa é o animal mais alto do mundo devido às suas pernas compridas e pescoço alongado. As manchas possuem um padrão único para cada indivíduo e ajuda o animal a se camuflar entre as sombras das árvores de seu habitat, onde elas vivem. Então você pode perceber que as manchas, como está dizendo ali no texto mesmo, são particulares, é como impressões digitais, são sempre diferentes, cada espécie é única e isso as individualiza. Cada uma delas tem a sua própria marca, as suas impressões diferentes. Elas se camuflam então porque elas podem ficar escondidas entre as folhas e ficam ali disfarçadas. É essa a ideia da camuflagem, ficar disfarçadas ali onde elas estão para fugir dos predadores. O animal mais alto do mundo. Temos mais algumas curiosidades a respeito da girafa. A gestação dura 14 meses, nascendo frequentemente só uma cria de cada vez, com uma altura que varia entre 1,5 m e 1,70 m. Vivem em bandos de fêmeas e filhotes liderados por um macho dominante. Olha essa imagem dessa girafa também, a imagem de uma girafa particular, aquela que tem uma impressão só dela, as manchas com as características do jeitinho só dela. A gestação da girafa é parecida com a humana, certo? Tem pouco mais de tempo, 14 meses, né? Demora mais tempo e nasce geralmente um filhotinho de cada vez, por isso é mais próxima realmente dos seres humanos. Mas olha como são grandes. O filhote de girafa já nasce maior que eu, gente. Tá? O que será que tem de tão interessante na vida de uma girafa, que é tão alta, que consegue enxergar tudo tão lá de cima? Eu acho que a nossa história vai contar um pouquinho disso. Já sabemos algumas curiosidades a respeito da girafa, mas eu quero te apresentar também agora o sabiá. É considerada ave símbolo do Brasil, pois é muito popular e até citada por diversos poetas como o pássaro que canta na estação da primavera. Existem 12 espécies de sabiás no Brasil, sendo que o pássaro assume outras denominações em regiões diferentes. Ou seja, eles podem receber outro nome. Mas a espécie é essa, é o sabiá, né? São vários tipos aqui no Brasil, a gente tem 12 espécies diferentes. É uma ave, então, que simboliza o Brasil. Ela pode estar em diversas regiões diferentes. Poetas contam muitas histórias dos sabiás. Interessante. Então, a gente pode ver poesia na vida do sabiá. E ele desperta
algumas emoções, alguns sentimentos, por isso os poetas também usam bastante essa ave como tema para suas produções literárias. Eu apresentei para você os dois personagens da nossa história, o sabiá e a girafa. Mas agora eu quero que você conheça um pouquinho de quem escreveu para a gente. Primeiro, eu vou te mostrar a ilustradora. Ela diz o seguinte: nasci no Rio de Janeiro, num bairro da Zona Norte chamado Grajaú, onde tem uma reserva florestal que foi meu primeiro aprendizado de observação. Sempre adorei olhar bichinhos nas árvores, na grama e desenhar. Comecei a trabalhar com desenho muito cedo. Nós estamos falando da Graça Lima. Ela quem ilustrou essa história que eu vou te apresentar. É interessante que ela conta que quando era criança, ela rabiscava muito nas paredes, o que não deixava a mãe dela muito contente também, né? E ela foi afinando seu traço, foi percebendo que ela gostava muito disso, fez faculdade de belas artes, depois estudou design e acabou que ela tinha vontade de pintar murais, acabou por fim chegando às ilustrações de histórias. Ela achou que seria muito interessante contar histórias por meio de desenhos, de suas ilustrações. É muito interessante a gente perceber a história contada pelas ilustrações também. Elas são parte importante da história. Então, a história é contada por palavras e por imagens. Um enriquece o outro, elas se complementam. Por isso, nós vamos fazer a leitura das duas partes. Vamos ler o texto verbal, a parte escrita com palavras, e o texto imagético, essa parte das imagens tão bem representadas pela Graça Lima. Vamos ter bastante atenção a ela. Vamos conhecer agora também o escritor. Olha o que ele diz pra gente. Sou fascinado por fábulas como A Cigarra e a Formiga, de La Fontaine, e livros mais recentes como O Peixe e o Pássaro, de Bartolomeu Campos de Queiroz, e O Gato Malhado e Andorinha Sinhá, de Jorge Amado. Em todas essas histórias, uma dupla de bichos bem diferentes se encontra e descobre laços inesperados, afinidades, harmonias. Nós estamos falando do Léo Cunha, que é o escritor dessa história. Olha que interessante quando ele fala das fontes de inspiração dele, das histórias que ele já leu que traziam essa ideia de animais que se encontram. Sabe o que acontece com a cigarra e a formiga? Elas tinham afinidades. O que aconteceu com elas? Tenta pensar na história lá da cigarra e da formiga, para saber o que tinha de particularidade entre uma, entre outra, como se deu esse encontro, o que aconteceu com elas. As outras histórias provavelmente você não conhece ainda, mas a gente pode pesquisar um pouquinho mais para saber que são histórias muito bacanas também. E vamos ver como é que o Léo Cunha e a Graça Lima podem nos contar essa história. Afinal, quem quer que eu conte a história, que diga sim, 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 Salabim. Então, seu desejo é uma ordem. Para isso, eu preciso que você abra as asas da imaginação e agora se deixe encantar pela poesia e vamos ouvir essa história. O sabiá e a girafa. O sabiá. Sabia que o sabiá sabia assobiar? Dizia o meu avô. Sabia que o sabiá sabia avoar? Avoa, voa, voa. E de ave ele entendia. Mas o sabiá da minha história não sabia avoar. Assobiar ele sabia. Mas que mais batesse as asas, o sabiá não subia. Avoa, sua voa. O pobre não decolava. Pulava lá do galho, aterrissava na bacia. Não desistia o sabiá. Saltava, caía. Pulava, caía. Tentava, caía.
Sabiá na bacia. À toa, sua à toa. Todo mundo até ria, mas no fundo já sabia. O sabiá não sabia a voar. Vivia a assobiar seu apetite, comer o ar, caber no ar, passar por cima das casas, das ruas, das gentes, do medo. Passar de passarinho, passear devagarinho, sem pra onde nem caminho, à toa, a esmo. Só queria mesmo a voar. Sonhos também havia. Asas arranhando a barriga das nuvens, voos atravessando a manhã vazia. Mas entre as trapaças da brisa, o sabiá não saía. Assobiava que eu nem te conto. Antes, o canto de tenor, a cor na noite escura. Depois, o canto de temor, a dor da falta de altura. Cantava que eu nem te canto, o sabiá desencantado. Dias de sonho rasantes, noites de sono arrasado. Mas ele, ressabiado, teimava em assobiar. Do remifava macio no galho ou na bacia, o desejo de avoar. Um dia, o sabiá dizia, um dia eu consigo voar. A girafa. Girafa o meu avô não conheceu. Nunca teve o prazer, não foi apresentado. Mas o velho deitado dizia, filho de peixe, peixinho é. Isso vale para outros bichos. Girafa também é sempre igual. Nada fala, tudo espia, sem um pio, sem um fio de voz. Só em riso e pensamento ironiza o mundo no andar de baixo. Mas a girafa da minha história era muito diferente. A muda queria mudar, não o mundo, mas a vida. Queria enganar o silêncio que lhe esganava a garganta. Queria encolher a dor de não escolher as palavras. Queria desemudecer. E não bastava soltar umas palavras no vento, também sonhava em cantar. Sonhava em cantar o dia, molhar as tardes de poesia, melar o canto da noite com doces melodias. Prestava atenção no trovão, no temporal, na ventania. Tentava imitar o azulão, o rouxinol, a cotovia. Mas a voz não derramava, então reclamava baixinho. Para que tanta altitude? Para cantar só passarinho? A girafa andava injuriada. Andava toda a cidade do alto dos seus andares, adorando a paisagem, mas ficava na saudade o canto de homenagem. Um dia, jurava a girafa, um dia eu consigo cantar. O sabiá e a girafa. O encontro se deu por acaso o Deus dos encontros. O sabiá resolveu chorar no alto de um pé de caju. A girafa se lamentava no baixo daquele pé. Uma árvore muito esquisita, mas desgosto não se discute. Estavam os dois ali, os dois no mesmo pé. Ela vendo o que não cantava, ele cantando o que não conhecia. Ele queria saltar nas alturas, ela sonhava a saltar partituras. E a dupla melancolia, ou foi a tal natureza,
tratou de cruzar os caminhos. A sabedoria do vento mandou o sabiá para o espaço para ver se ele avoava, para ver se acertava o compasso o sabiá avoado. Mas ele caiu de cabeça na cabeça da girafa. Silêncio. Sabiá assustado. Contudo, depois do susto, coitado gostou do que viu. Cada passo da girafa passeava ele no céu. Cada girada de pescoço, um horizonte descoberto. E ele recomeçou a cantar. A girafa ficou fascinada. Aquela voz afinada soltou sua cara amarrada, desfez a careta enfesada. Ofereceu então moradia ao dono de tal melodia, de canto tão doce e terno. E o canto do sabiá virou o seu canto eterno. O sabiá ficou morando na cabeça da girafa. A girafa namorando o canto do companheiro. Minha história acaba aqui, mas a dos dois continua, sem plateia nem juiz, depois do final feliz. Imagino que você já conseguiu construir várias imagens mentais ao ouvir essa história, muito linda e muito poética, não é? Mas eu quero que você olhe atentamente comigo algumas imagens que estão no livro. Olha lá, a construção desse personagem, do sabiá. Olha que momento da história nós estamos resgatando neste momento, como a ilustradora trouxe pra gente o sabiá tentando avoar lá do alto do galho. Depois, ele não conseguindo avoar, caindo, aterrissando na bacia. Olha só, veja como as imagens complementam o que as palavras tão poeticamente nos disseram também. Vamos ver como é que se constrói a girafa. Olha que interessante, a girafa aqui um pouco triste, olhando o mundo, ironizando a vida no andar de baixo e chorando baixinho lá no baixo do pé de caju. No momento do encontro, aquele momento em que eles se complementam, olha que importante, ele não podia avoar, não podia ver o mundo e ela não podia cantar. As limitações de ambos os aproximaram e eles conseguiram construir um novo ser, em que eles podem juntos ver e cantar. Não é lindo esse encontro? É essa imagem também poética que a gente tem aqui. Olha que interessante. Assobiar o seu apetite. Olha que imagem bonita também nos traz aqui. Comer o ar, caber no ar, porque ele queria voar. Pense também mentalmente, construa junto comigo essa imagem agora. Como seriam essas asas arranhando a barriga das nuvens? Voos atravessando a manhã vazia. Ou ainda, a brincadeira com as palavras. A muda queria mudar, não o mundo, mas a vida. Queria enganar, o silêncio que lhe esganava a garganta. Muito bonitas essas imagens, né? Por fim, mais um exercício para a gente pensar. O sabiá ficou morando na cabeça da girafa, a girafa namorando o canto do companheiro. O que nós conseguimos ver de temas muito interessantes aqui neste lindo encontro é o desejo e os limites de cada um, as vontades, a convivência entre seres diferentes, seres tão distintos, tão diferentes um do outro, que acabam se complementando e superando suas dificuldades por meio dessa aproximação, dessa amizade tão bonita construída por eles. E não se esqueça que o encantamento não tem fim e a gente se encontra numa próxima história em que a gente vai explorar um pouquinho mais da história do sabiá e da girafa. Até lá!